eleitoral, relatora, ministra Luciana Loz. Quero aqui, em nome do ministro Marco Aurélio, sempre nos recebeu lá no seu gabinete, com as demandas lá dos municípios do interior do estado, quando éramos procuradores de São Pedro Aldeia e Guaba, e sempre nos recebeu de forma não só carinhosa, mas muito atenciosa, e sempre dando atenção à demanda daqueles pequenos municípios, aqueles entes federativos lá do interior. Em vosso nome, pela sua simpatia, pelo seu sempre lado carinhoso de atender os advogados, eu quero cumprimentar todos os ministros e demais ministros dessa corte. A elucidativa síntese da ministra Luciana Loz deixa bem claro que o tema, apesar de volumoso, não guarda muita complicação. O TRE do Rio de Janeiro rejeitou as impugnações feitas pelo Ministério Público, e aí eu quero chamar a atenção do doutor procurador. O Ministério Público recorreu apenas do excelentíssimo doutor Gurgel com relação à rejeição de contas da Câmara. A coligação adversária e seu candidato majoritário, além deste fato, acresceram que o candidato teria um convênio rejeitado pelo TCU, teria condenações por improbidade administrativa e também rejeição de contas. O Tribunal ACOR, sem descer em minúcias, afastou todas essas argumentações, dizendo: contas rejeitadas pelo TCE. O recorrente tem todas as suas contas aprovadas pela Câmara Municipal. Convênio do TCU. O recorrente obteve antes do seu registro uma liminar suspendendo os efeitos da decisão do Tribunal de Contas, decisão esta que ainda se mantém em vigor até o momento. Com relação às condenações por improbidade administrativa, o TRE também foi enfático. O recorrente não tem condenação à suspensão de direitos políticos e muito menos a enriquecimento ilícito. Estas questões foram todas afastadas pela Corte Regional com base em maciça e pacífica jurisprudência dessa Corte. Alerto a Vossas Excelências que diciar aqui, como se fez no Regional, que o recorrente é improbo, que o recorrente tem condenação por improbidade, que tem 13 anotações criminais. Estas questões subjetivas não podem suplantar a ordem objetiva imposta rigorosamente pela Lei Complementar 135. O Tribunal ACOR, em qualquer linha do seu extenso acordo, enquadra o recorrente nas existências alíneas do artigo 1º, inciso 1º da Lei Complementar. Portanto, o recorrente é ficha limpa. Cabe aqui um pequeno histórico da vida do recorrente, porque foi ele, ministro Dias Toffoli, prefeito por 3 vezes do município de Cabo Frio, deputado estadual por 2 vezes do município do estado do Rio. É impossível que um homem que agora conquista o seu 4º mandato como prefeito de Cabo Frio não deixe desafetos, não deixe algumas pendências jurídicas, mas o fato é, ele não tem condenação criminal, ele não tem improbidade por suspensão de direitos políticos e enriquecimento ilícito, e o único convênio que ele assinou está suspenso por ordem judicial. Esta é a questão objetiva. É isto que Vossas Excelências têm que analisar e não esse subjetivismo que foram colocados lá no Tribunal Regional e rejeitados. Aliás, essas questões, ministra Luciana Loz, sequer podem ser conhecidas, porque há um precedente da ministra Carmen Lúcia que, como os recorrentes não foram sucumbentes, já que eles conseguiram a impugnação, há um precedente da ministra Carmen Lúcia, que o colega doutor Daniani irá externar com mais profundidade, que impede sequer o conhecimento das questões. Além do que, essas questões já estão pacificadas por essa Igreja Corte. Alair Correia é considerado o homem que mudou a história do município de Cabo Frio.
Tanto é que uma cidade como Cabo Frio, uma cidade rica pelo seu turismo, rica pelos seus royalties, tem uma população esclarecida, tem uma população culta. E a população de Cabo Frio, mais uma vez, pela quarta vez, sufragou o nome dele por uma maioria absoluta de 54% dos votos. Então essas questões é que eu quero deixar bem claro para rebater possíveis subjetivismos que aqui serão ditos. Passemos então, ministra Luciana Loss, a questão de fundo do nosso recurso. A questão é: está o registro do candidato Alair Correia indeferido por uma dúvida em 4 anotações criminais. Dúvida. Ele está com o registro indeferido por uma dúvida. Até porque os recorrentes nunca alegaram que ele tinha condenação criminal. Alegaram sim que ele não tinha juntado as certidões daquela inconstitucional resolução do TRE, apesar dele tê-lo feito. Eu vou à minúcia, ministro Marco Aurélio. O candidato, no seu requerimento, foi o único candidato que teve a preocupação de, no seu requerimento aos órgãos da Justiça, juntar a cópia da resolução. Olha, eu preciso da certidão na forma da resolução inconstitucional, mas eu preciso dela. E todos os requerimentos foram assim respondidos. Que culpa tem o recorrente se os órgãos da Justiça lhe deram as certidões de forma incompleta, mas não estão incompletas. Porém, há um caso aqui, um detalhe, ministro Dias Toffoli, que é muito importante. O recorrente nunca foi intimado para esclarecer a dúvida. E ele não tem condenação criminal. Quem diz isso? O cartório eleitoral, no rigoroso checklist que faz, o recorrente apresentou todas as certidões e não tem condenação criminal. O Ministério Público de primeira instância, o recorrente juntou todas as certidões e não tem condenação criminal. O juiz eleitoral, o recorrente, juntou todas as certidões e não tem condenação criminal. A Procuradoria Regional Eleitoral no TRE, o recorrente juntou todas as certidões e não tem condenação criminal. Tem o relator do processo. É usual, é de sabença comum que o relator do processo é quem se debruça com maior minúcia, com maior acuidade sobre o feito. E o relator chega ao mínimo, chega a dizer um a um as anotações criminais para concluir que ele não tem condenação criminal. Pois bem, mesmo assim, a dúvida persistiu e, na dúvida, a ministra Laurista Vaz condenou-se. Analogicamente ao direito penal, exterminou o TRE o princípio do indúbio pro réu. Como pode alguém estar condenado por uma suposta dúvida em certidão criminal sem ter condenação criminal sequer em primeira instância? Viemos nos embargos e, na ausência de intimação, ministro Marco Aurélio, juntamos novamente todas as certidões que já estavam nos embargos. Mas fizemos mais. Juntamos a folha de antecedentes criminais do cliente, dizendo que ele não tinha condenação criminal. E o tribunal sai com a seguinte pérola: não podemos analisar essa documentação agora, ela tinha que ser juntada em primeira instância. Como? Como juntar em primeira instância se nós saímos da primeira instância com o registro definido? A decisão é contraditória e, com todo o respeito que eu tenho no tribunal, beira a teratologia. Não há condenação criminal. Ninguém pode estar com registro indeferido por certidão criminal já declarada por essa Corte Inconstitucional sem ter condenação criminal, sequer em primeira instância. Aí vai se falar que 13 anotações criminais, são 4 notícias-crime, 2 notificações para explicações que o próprio recorrente é autor, né? Crime de injúria com punibilidade já extinta. Não há nada que possa enquadrar o recorrente naquele tipo específico da linha E. Nada.
É paradoxal que alguém esteja condenado, indeferido, sem ter condenação. Mas no mesmo dia, na mesma sessão... Peço a Vossa Excelência para encerrar. Tá? Na mesma sessão, deferiu-se à coligação adversária, né, aquilo que não se deu ao nosso cliente. Converteu-se o julgamento em diligência e a esse candidato da coligação impugnante foi deferido o registro. Eu peço então que essa corte proveja o recurso de Alair Francisco Correia e, para a vontade soberana do povo de Cabo Frio, faça o desprovimento dos demais recursos. Agradeço a Vossa Excelência e convido o doutor